Olá, tá no ar mais um TVC Esporte Mais pra você. Hoje vamos falar do Bauru Basquete, do vôlei, Noroeste, tá cheio hoje. Vamos começar, não vamos perder tempo, Lanzoni? Fala, Fran, tudo tranquilo? Tudo bem com você? Tudo bem com você, telespectador da TVC? Programa hoje muito bom. Cheio, né, Lanzoni? Cheio. Tem muita coisa pra gente falar, tem Bauru Basquete, que não tá num momento tão bom não, mas vai ter uma semana decisiva. Tem voleibol nas semifinais do Paulista, tem Noroeste começando sua trajetória mirando a 3. Tem muito assunto hoje no programa. Do meu lado também tá o Rocha, né, Rocha, que é do Jornada Esportiva. Boa noite, Rocha, seja bem-vindo. Boa noite, Fran, boa noite, Lanzoni, boa noite a todos os telespectadores da TVC. Muito obrigado pelo convite para poder falar sobre as coisas da nossa província, como diria um grande amigo noroestino. Bom, antes de tudo, a gente vai ver uma matéria de abertura para ver o que vai rolar no programa hoje. Bom, vou convidar você a participar conosco aqui. Pode mandar sua pergunta pelo WhatsApp. Manda aqui, gente, ó, celular na mão, pode mandar, já faça a pergunta para os meninos já. Pode ser também pelo Facebook, TVC Bauru. Manda sua pergunta que a gente está na live aqui agora. E tem gente que já tá preparando umas perguntas aí. Eu não quero adiantar nada do que o pessoal vai perguntar, mas tem umas perguntas aí que estão esperando o nosso convidado. Bom, eu já quero perguntar, porque eu já soube que rolou uma polêmica. Tem patrocinador novo, Rocha? Olha, o que nós podemos dizer é que existe um acordo fechado com o patrocinador para entrar a partir desse mês já no Bauru Basquete. Sobre anúncio oficial fica muito difícil, né? Porque aí vai envolver coisas burocráticas, né? E até questão eventual dentro da equipe. Mas existe um acordo sim, o Bauru Basquete chegou na última semana, na verdade, a um acordo com o novo patrocinador, que é uma rede de bancos muito famosa. Inclusive está presente também como patrocínio master em equipes de futebol. Muita gente já deve saber quem é também, né? Trata-se do Banco Inter, mas a nossa expectativa é que a partir dessa semana o pessoal já comece a anunciar até oficialmente o novo patrocinador. Bom, mas daqui a pouco a gente vai falar disso, entrar mais nesse assunto, né, Lanzoni? Pois é, tem muita gente perguntando. Eu quero saber do jogo, gente. Esses dois últimos jogos dessa fase do Bauru Basquete, né? Acabou com derrota. Rocha, para você, o time decaiu do começo para cá? Você acha que o time não evoluiu do jeito que a gente pensou que iria evoluir? Com certeza, Fran. Acho que ficou uma impressão muito boa, né? Quando o time ainda estava com os garotos, depois com o Anthony, o Renan voltando da seleção, o Isaac. Todo mundo ficou na expectativa que quando o Chilton, o Alex e o Hetzheimer fossem inseridos, o rendimento do time melhorasse ainda mais, né? E não foi o que aconteceu, né? A gente teve, desde que os três voltaram, um jogo muito bom contra a Franca. Na verdade, eles começaram contra o América. Um jogo contra o América que não dá para levar muito em conta. Depois, um jogo muito competitivo contra a Franca. Outros dois jogos contra Sorocaba e Osasco que sofremos muito para vencer. Vitórias praticamente decididas no último minuto do jogo. E na última semana, as 3 derrotas para Paulistano, Pinheiros e Mogi. Essa última até de uma maneira acachapante. A gente não pode levar em conta o que aconteceu no último quarto, né? O jogo acabou no terceiro quarto, e no terceiro quarto eram 30 pontos a diferença, até mais em alguns momentos.
E é algo que não pode acontecer, né? Eu acho que acima da questão técnica, da questão tática, tem a questão emocional, que essa questão precisa ser superada, porque o time já começa a decidir um campeonato, já tem um playoff, quartas de final a partir de quinta-feira aqui na Panela, e o tempo é inapelável, né? Acho que o time construiu na última temporada foi maravilhoso, tanto que está registrado na história, é campeão brasileiro, mas tem que colocar um ponto final na temporada passada também. Voltar a treinar forte, voltar a se cobrar um pouco mais. Não estou dizendo aqui que todo mundo se acomodou depois do que aconteceu na última temporada, mas se o time não voltar a se fechar, não trabalhar para ter um diferencial, vai ser muito complicado seguir na sequência do campeonato, porque esse ano a concorrência está muito mais forte. Se a gente analisar friamente, Franca melhorou bastante o seu elenco, Mogi mudou um pouco a sua proposta, manteve os principais jogadores, mas agora tem uma rotação com jogadores jovens que dão uma energia maior nessa segunda parte do jogo para a equipe de Mogi, e o Paulistano e o Pinheiros também são muito superiores. Então, se o Bauru não trabalhar, principalmente essa parte emocional, para criar algo mais, vai ficar muito complicado para a sequência da temporada. Bom, para falar um pouco disso, a gente tem uma matéria para ilustrar, né, o que foi os 2 últimos jogos, um pouquinho da evolução do Bauru Basquete. Se confere agora, daqui a pouco eu volto. Umas perguntas aqui para o Lanza, bem polêmicas, né, Lanza? Vamos lá. E matéria espetacular de Fran Paula. Palmas desde já, você vai acompanhar uma matéria sensacional. Vai terminar o Henrique Vilaboim, os jogadores já se cumprimentam, termina o jogo, 78 para o Pinheiros, 70 para a equipe bauruense, fim de jogo, fim de papo aqui na capital paulista. Termina o jogo aqui no Hugo Ramos, o Mogi vence por 26 pontos de vantagem, 88 para o Mogi, 62 para a equipe do Bauru Basquete. Realmente um resultado, jogo fora da curva do time bauruense. 2 jogos, 2 derrotas. Ainda não saiu da cabeça o 78-70 contra o Pinheiros. E a diferença de 38 pontos contra o Mogi. Com certeza lembraremos por um bom tempo. Não que uma equipe precise vencer todos os jogos. Não é disso que estamos falando. Mas a maneira como se perde, essa é a questão. Agosto de 2017, início do Campeonato Paulista. O Bauru Basquete volta após o inédito título do NBB. Ainda sem as principais estrelas como Alex e Chilton, e com aquela tristeza de quem perdeu Jefferson, Gui, GG e o maestro Valtinho. Fomos para o campeonato. O Paulista não é o foco, ouvimos. Lá vai a molecada jogar. E aos poucos, peças novas foram aparecendo. Algumas vitórias e umas derrotas que doeram, como para Franca. Mas vimos potencial, vontade e garra. Renan chegou e já foi mostrando a que veio. O americano Zé Pequeno, assim apelidado, nem se fala. Nossos olhos brilhavam e o único pensamento possível era: imagina quando esse time estiver completo. E esse dia chegou, e de lá pra cá o Dragão está vivendo em uma montanha russa. Claro que entendemos que ainda não se vê a melhor forma física de alguns jogadores. Claro que entendemos que a equipe tem uma nova formação e que ainda precisa de entrosamento. Mas, enquanto os outros times evoluem um pouquinho a cada jogo, o Bauru está nesse sobe e desce que preocupa. Contra Pinheiros e Mogi é um exemplo disso. O time não consegue evoluir, tanto na defesa quanto no ataque, erra primariamente. Está sempre atrás do adversário, parece sem força de buscar e passar o placar. Os playoffs chegaram e Bauru enfrenta esse mesmo Pinheiros. Se não é esse o momento de mostrar o crescimento, evolução e superação da equipe, ficaremos pelo caminho.
Sendo foco ou não, se estamos no campeonato, seja qual for a dimensão deste, temos que jogar para vencer. Vitória e títulos nunca são demais. Bom, gente, vimos aí uma matéria muito legal. Gostei muito, Lanza. Gostou da matéria? Não, foi espetacular. Parabéns pelo texto, porque foi de fato algo que traduziu realmente o sentimento de todo mundo, o que está todo mundo pensando, está todo mundo analisando. É complicado bater na equipe campeã nacional, campeã do NBB. Por quanto tempo nós esperamos esse título? Então é complicado, concordo. Mas de fato essa equipe está devendo. E você foi perfeita na análise. A meninada no início do campeonato entrou muito bem. A gente sentiu que Gui Santos e Stefano poderiam contribuir sim com a equipe durante o campeonato. O Maicão é outro que poderia contribuir durante o ano. Quando entrou o Renan, o Isaac, o Renan logo de início, o Isaac depois foi entrando. A equipe foi mostrando bons passos, aí a gente pensou, vai vir agora o filé mignon, né? Chiltão da Massa, que foi muito bem nos playoffs do NBB. Hetzheimer, contratação fantástica da diretoria. E Alex Garcia, o brabo, que é sem comparações. Não tenho o que falar desse jogador. O time vai melhorar muito o nível dele e vai continuar sendo competitivo. Que bom. Só que a equipe ainda não conseguiu demonstrar um melhor valor, não conseguiu ter uma química. E algo que o Rocha falou é muito importante. Essa questão emocional. Foi muito bacana a temporada passada. A gente tem que sempre bater palma. É algo em que, inclusive, algumas pessoas ficam incomodadas. Mas sempre que a gente for enfrentar jogadores que marcaram história aqui em Bauru, eu particularmente faço questão de falar. Tem gente que ficou brava pelos elogios que eu fiz ao Larry Taylor no final do jogo em Mogi, mas tem que se fazer. Primeiro pela partidaça que ele fez. E segundo, é o Larry, cara. É talvez um dos maiores, se não o maior jogador da história do Bauru Basquete. Então a gente tem que respeitar sim. É o mesmo caso com o Jefferson. A gente tinha que ter falado sim com o Jefferson, como a gente falou em Franca. Como falamos com o Léo Mendel. Como vamos falar com o GG quando voltar aqui com a equipe do Minas Tênis Clube. Os caras entraram para a história do Bauru Basquete. Ponto. Isso é fato. Só que agora a gente precisa virar a página. A temporada acabou do ano passado, 2016, 2017. Agora é 2017, 2018. E esse novo elenco precisa mostrar a sua cara. A qualidade, não dá para falar que o elenco é ruim. É bem verdade, tem uma posição aqui, talvez uma escolha lá, são discutíveis? São. Falta um 3 para esse time? Falta. E a diretoria já está no mercado para trazer esse 3. Falta, talvez, um armador? Tem muita gente que discute isso. Eu não concordo, porque eu acho que se a gente não der chance para o garoto Stefano e Gui Santos, eles nunca vão jogar. Vão ser eternas promessas da base. A gente tem que dar essa chance para eles agora. Então, o elenco do Bauru Basquete é bom e não é para estar jogando o que está jogando. E o que eu fiquei contente hoje, quando eu fui acompanhar o treino da equipe bauruense, é que os jogadores também estão transtornados. Os jogadores sabem que não vem bem. Tem jogador, inclusive, que pegou essa manhã e ficou treinando arremesso. Hoje já estava no treino da tarde, já estava com uma média de acerto impressionante. É jogador que, inclusive, eu falo aqui, se o Alex tiver menos de 15 pontos de média nesse playoff contra o Pinheiros, eu pago uma caixa de leite, aquela 12, né, para qualquer instituição de caridade que o telespectador mandar aqui. O Alex vai ter mais de 15 pontos de média. Ah, mas o Alex foi mal contra o Mogi. O Alex foi muito mal contra o Paulistano aqui. Mas é jogador que a gente sabe que dá para confiar. Só que o restante do elenco também tem que fazer o mesmo. O restante do elenco também tem que chamar a responsabilidade. O Anthony é um cara espetacular, um jogador que brilhou os olhos, como você brilhantemente falou na nossa matéria. Só que a equipe, o Anthony agora também tem que jogar para a equipe. Não pode, porque fez um grande NBB ano passado, talvez, eu não acredito nisso, mas muita gente coloca ele como o melhor jogador da última temporada.
Só não foi eleito assim, só não foi nem para eleição, porque vamos falar a verdade, estava jogando no Macaé. Mas o que ele fez em Macaé, nenhum outro jogador fez. Os números dele foram impressionantes mesmo. Mas ele tem que entender também que agora ele chegou num outro time, que ele tem algumas outras responsabilidades. E não dá para ser uma inconstância emocional do jeito que ele está sendo. Ok, tem muito a evoluir defensivamente, mas não é de uma hora para outra que ele vai ter essa evolução. E não é porque ele não está tendo ainda essa evolução defensiva que no ataque tem que se precipitar. Tem que ter mais calma. Tem que usar um pouquinho mais sua técnica, sua habilidade. Jogadores como o Rafael Hetzheimer, aos poucos, vão ganhando condicionamento físico, vão começando a chamar mais o jogo. A equipe bauruense precisa disso. E mais do que isso, eu vejo hoje o momento do Bauru Basquete muito parecido com o das semifinais do Paulista no ano que a gente foi campeão da Liga das Américas. A gente tem um bom elenco, só que ainda não tem um conjunto. E eu lembro que naquela época eu critiquei inclusive o Guerrinha por causa disso. Guerrinha, a única vez que ele reclamou comigo de uma crítica foi exatamente num jogo semifinal contra a Franca, que eu virei e falei, a equipe bauruense não está tendo conjunto. E eu estou vendo isso nessa equipe. Está faltando conjunto. E o Dema está dando esses treinamentos. Falta agora a equipe se assimilar, dar um algo a mais para ganhar esse conjunto que é necessário. Se a gente não demonstrar essa evolução, vai ser muito complicado a série contra o Pinheiros. Bom, Rocha, o que você vê, assim, o que precisa para o Bauru entrar de vez no jogo? A gente vê alguns jogadores que não estão rendendo o tanto que a gente esperava. O caso do Chilton, que veio, tá aí, mas também não mostrou o jogo dele. Você acha que a gente ainda ele precisa entrar no jogo, ele precisa entender que a gente precisa dele, né? Ele é uma peça importante, uma das principais para a equipe. Você vê isso, você vê que o Bauru precisa dessa evolução. E para quando? Você acha que esse playoff dá para pegar, dá para a gente passar, dá para a gente passar essa fase, pôr na cabeça que dá para ser campeão do Paulista? Eu acho que o fator principal é realmente o emocional que eu coloquei no início. Mas obviamente que algumas questões táticas e principalmente técnicas ainda, né? Os três jogadores que nós estamos comentando aqui de maneira mais ampla, o Alex, o Hetzheimer e o Chilton, estão em uma situação diferente de preparação que os outros jogadores, né? Eles passaram por uma pré-temporada muito mais forte e eles ainda estão muito engessados. E vai ser muito importante também ter um pouquinho de paciência com essa situação. Mas o volume precisa ser dado, né? As chances precisam ser criadas. Eles são diferenciais e tem que funcionar como tais também. E isso é uma questão de aclimatação também. O time teve uma grande mudança no seu cérebro, né? Os seus armadores. Na temporada passada, você tinha o GG e o Valtinho, que tem uma característica completamente diferente da característica do Anthony. E o Anthony, apesar de ter uma característica que é fantástica, de ter uma agressividade muito boa, de conseguir inserir todo mundo dentro do jogo com essa agressividade, também tem que ter uma aclimatação com esses jogadores também. O que eu vejo bastante, principalmente no sistema ofensivo da equipe bauruense, que tem ido muito mal, né? Bauru nas últimas 3 partidas esteve abaixo dos 40% de arremesso. E eu vejo a bola muito parada ainda. E como você não consegue mexer a bola com qualidade, e isso a culpa não é só do armador, né? O armador passa a bola uma vez, né? Mas a bola tem que continuar rodando, né? Existe um sistema ofensivo para que isso aconteça. E nesse momento, esse sistema ofensivo ainda está bem abaixo. E essa questão da bola ficar parada está facilitando e muito as defesas adversárias para conseguirem anular uma batida para dentro do Alex, um arremesso do Hetzheimer, talvez um momento que o Chilton pudesse se aproveitar de um pick and roll, que ele tem essa qualidade, o Renan nas bolas de 3 também, está embolando muito o jogo. E o time precisa ter uma melhora nisso também. Mas essa melhora vai ser gradativa. Não tem como você, de um jogo para o outro, virar um super time também. Mas o principal, que é essa mudança emocional, isso tem que acontecer. E essa mudança emocional acontecendo, as coisas vão começar a fluir com naturalidade. Eu ainda tenho muita confiança nesse time. A gente sempre fala, eu principalmente, que apesar do elenco não ser numeroso, ele te dá muitas opções.
Tem muitos jogadores que podem ser 3, que podem ser 4, que podem ser 5, que jogadores da posição 2 que podem levar a bola também. Mas cada um tem que se identificar também com o que tem que fazer dentro de quadra, né? Não adianta você ter uma nova função, como o Jaú também, que agora também está trabalhando na posição 3, e esquecer de conceitos básicos do jogo também, né? Você tem que jogar individualmente e coletivamente. O basquetebol está cada vez mais coletivo. A defesa não é mais um jogador que não tem essa característica de defesa, ele vai arruinar esse sistema do time. Não é. Tem outros jogadores para cobrir também. E esse ponto é muito importante. Cada um se encaixar no seu papel, para aí sim o time começar a fluir coletivamente. Bom, a gente tem as entrevistas do último jogo, né? Vamos dar uma olhadinha, depois a gente comenta mais contra a Mogi, que chegou a 38 pontos de diferença. A gente vai comentar no decorrer do programa aqui o que aconteceu com o Bauru, né? Ô Stefano, complicado num jogo como hoje, terceiro quarto muito atípico da equipe, né? Começamos mal, a gente depois do jogo do Pinheiros já tinha que estar focado no playoff e era um jogo de preparação, mas agora tirar esse jogo da cabeça e ir pro playoff. Agora a equipe pega a equipe do Pinheiros, o que dá para esperar nesse confronto? Vai ser jogo duro, tem que ganhar em casa e em busca de uma vitória lá no Pinheiros e a gente vai em busca disso. Já um jogo muito complicado, a equipe sentiu muito na defensiva, né? A gente teve vários erros defensivos, principalmente no terceiro quarto, que nos dificultou no jogo e também o ataque não fluiu, então esse foi o problema maior. Mas esse jogo é um jogo que a gente veio para já se enturmar para o playoff e agora a gente vai ter que esquecer esse jogo e partir para o playoff com outra cabeça agora. O que aconteceu naquele terceiro quarto? Oi? O que aconteceu naquele terceiro quarto? Foi emocional? Foi técnico? Foi? Cara, não sei o que aconteceu, foi acho que emocional mesmo e infelizmente a gente saiu com esse terceiro quarto ruim, péssimo na verdade. Tema, jogo muito complicado, segundo tempo a equipe não conseguiu encaixar, a volta no intervalo foi muito complicado, o que faltou para a equipe palmeirense? Faltou tudo, cara, faltou tudo. Faltou a gente defender, faltou a gente atacar, a gente está sem a qualidade, tanto no ataque como na defesa. Vai ser um desafio muito grande para a gente ter que reverter, né, tudo isso. A gente sabe que agora, lógico, zera e começa um playoff. Nós temos que focar essa semana no nosso adversário, que é o Pinheiros, para a gente poder ter uma qualidade melhor de jogo, uma consistência melhor de jogo. Então, esse vai ser um grande desafio nosso a partir de agora. O ano passado a equipe demonstrou um grande apreço defensivo. Foi o grande destaque da equipe bauruense para poder ter uma sequência vitoriosa e acabar se consagrando campeão do NBB. Nesse trabalho, é o ponto que a equipe está sofrendo mais, justamente acertar essa defesa? Os dois pontos nós estamos sofrendo. Se a gente for analisar um ponto só, a gente vai estar errado. São os dois pontos. Nós não estamos nem com uma defesa boa e nem com um ataque consistente. Uma coisa vai puxando a outra, lógico que uma coisa vai puxando a outra. Você não defende bem e não ataca bem, não tem jeito de você ter chance de vitória. Então é isso que nós temos que ir atrás. Nós temos que precisar defender bem e saber atacar bem, né? Porque qualidade nós temos, qualidade os jogadores têm e a gente precisa ir em busca de ter a leitura de jogo defensivamente, como que a gente vai fazer, e no ataque saber também quais são as características dos nossos jogadores para terem volume de jogo. Tem momento que o Anthony tem volume de jogo, depois já não tem mais, né? O Alex está precisando desse volume de jogo também. Então encontrar o ponto disso aí para a gente fazer com que o nosso ataque também flua. Bom, a gente viu aí a matéria do jogo contra a Mogi. Anzoni, a gente vê que Bauru tem uma dificuldade de ganhar do Mogi, né? E não vem de hoje. O ano passado também, Bauru... O ano passado foi 6-0, Mogi. É um confronto muito complicado para o Bauru. Assim como, por exemplo, historicamente, o Guerrinha tem confrontos complicados com times que são treinados pelo Regis Marelli, que foi acontecer ano passado, acabou perdendo as quartas para o time do Vitória.
É complicado, o torcedor, principalmente bauluense, vai ficar chateado porque, historicamente, o Bauru sempre tem uma vantagem sobre os confrontos sobre o Mogi. Historicamente, sim. Só que hoje a gente vê Mogi com o jogo encaixado. Só que perder é uma coisa. O que aconteceu sábado é outra. Perder do jeito que a gente perdeu o primeiro quarto, ok. Perder do jeito que a gente perdeu a primeira parte do segundo quarto, ok. O problema é a pane que deu e a equipe tomou um 25-8 no terceiro quarto. A equipe tomou uma sequência no segundo quarto e um 25-8 no terceiro. Não dá para entender. Não dá para entender, dá, pelo que a gente viu o jogo. Mas não dá para aceitar porque a gente está falando de um baita elenco. Não temos o elenco fortíssimo do ano passado, não temos o elenco fortíssimo como campeão da Liga das Américas? Não temos. Mas também não temos o elenco para tomar um 25-8 do Mogi, para sofrer tanto. E os jogadores, a comissão técnica, a diretoria, tem ideia disso, tem noção disso. E eu volto a frisar. Hoje gostei porque durante o treinamento vi um Bauru Basquete mordido. O Bauru Basquete indignado pelo que está jogando, sabendo que tem muito a melhorar. Isso é de extrema importância. Esse espírito é o início para uma melhora. Se vai ser o suficiente para essa série contra o Pinheiros, eu confesso que eu não sei. Mas é de extrema importância essa presença de espírito que a gente já está vendo. Bom, a gente tem aqui o pessoal participando. A Leia Drumer diz que não aceita essa ideia que a gente entrou no campeonato só por entrar, né? Não era o nosso foco. Quem está no campeonato é para vencer, não é, Lanzani? Uma coisa é você colocar prioridades. Ok, a nossa prioridade essa temporada, até o pessoal de forma velada da diretoria não gosta, inclusive, que se comente isso. Mas a prioridade desse ano do Bauru Basquete não é nem o NBB, é a Liga das Américas. Então a Liga das Américas é o principal sonho da diretoria. Ok, o NBB vem no segundo plano, e aí sim vem o Paulista. Ok, isso é normal. O que não dá é simplesmente não é a nossa prioridade, então não vamos jogar. Só que pelo que eu vi hoje, não é a situação que eu até confesso que pelos últimos 3 jogos, dá essa margem ao torcedor pensar uma coisa dessa. Mas pelo que eu vi hoje, confesso que vi um pessoal incomodado. Porque por mais que o Paulista seja esse campeonato de uma prioridade abaixo da equipe, o que vem jogando, o que vem demonstrando, é que não dá para aceitar. Bom, a gente tem outro comentário aqui do Sidney Rigoni. Os garotos vinham bem e com a volta dos chamados adultos, que por sinal retornaram muito mal, parece que os garotos se inibiram. Você concorda, Rocha? Você acha que ao invés dos adultos entrarem naquele ritmo forte que os meninos estavam, os meninos acabaram, por eles serem mais experientes, entrando no ritmo dos adultos? Eu acho que a situação ficou muito heterogênea, né? Os garotos estavam realmente muito bem, tanto que a gente comentou aqui no início do programa que a expectativa, depois do que foi feito no primeiro turno e início do segundo turno, é o time com certeza estar entre os 4 primeiros, né? Que não está, terminou na 5ª colocação. O campeonato ainda termina na quarta-feira, mas o Bauru já está garantido na 5ª colocação. E eu acho que um, às vezes, está tirando o espaço do outro também. Os garotos também caíram muito de rendimento e, tecnicamente, não estão com o mesmo nível, o mesmo volume que tinham no início do campeonato. Mas eu acho que é uma questão, como eu já comentei anteriormente também, de encaixar, de entender um ao outro também, cada um entender o seu papel dentro do time. Tem um jogador que é específico para fazer um bloqueio numa jogada, tem um jogador que arremessa de 3 pontos, tem um jogador que faz o contra-ataque, tem um jogador para levar a bola, e você não pode e se estender dessas funções, né? Claro que é muito bom você ter versatilidade dentro de um jogador, mas se cada um não entender o seu papel dentro do time, fica muito complicado. E eu acho que está faltando um pouquinho disso para os garotos também. O Jaú, que fez um excelente primeiro turno, por exemplo, não está muito bem nesse segundo turno. Natural, e até uma cobrança exagerada nesse momento seria até uma loucura da nossa parte.
mas cada um precisa se doar um pouquinho mais para que o time cresça coletivamente. Bom, falando um pouquinho dos playoffs, Bauru já pega o Pinheiros, a gente acaba de sofrer uma derrota para o Pinheiros. O que fazer para mudar e para vencer esse playoff? Bom, vamos lá então, vamos analisar. Contra o Pinheiros, lá em São Paulo, o jogo que nós tivemos no meio de semana. A gente teve um primeiro tempo horrível. Eu vou até usar uma palavra aqui, uma brincadeira que a gente faz lá na Rádio Ariverde. Tem um vereador aqui em Bauru que nunca fala. Aí quando vai falar, o cara solta a seguinte frase: pra eu vir falar aqui é porque a coisa tá medonha. E era digno da gente soltar essa vinheta. Porque a equipe teve 14 erros. Teve mais erros no primeiro tempo do que sexta. Foram 10 arremessos de quadra convertidos. Foram 10 arremessos e 14 erros. Foi uma coisa medonha o primeiro tempo nosso. E mesmo assim a gente continuou no jogo. Chegou o segundo tempo, a gente conseguiu equilibrar as coisas. E aí numa falta boba, a gente acabou dando uma falta técnica. O Pinheiro gastou 2 lances livres da falta. Os 2 lances livres da falta técnica. E na posse de bola, fez um ataque de 3 pontos. Fez 7 pontos no ataque. Aí não dá. Aí quebra qualquer esquema. É o lado emocional que a gente comentou no início. Que é esse lado emocional que precisa reagir. Não dá pra acontecer um negócio desse com a equipe. A equipe não pode dar um vacilo desse. Mas a gente precisa, mais do que essa questão emocional, a gente precisa mostrar uma melhora de volume de jogo. Não dá pra ter de novo 14 erros. Eu diria que não dá pra ter 14 erros no jogo. Num tempo, então, é inadmissível. E a equipe tem essa noção. Bom, a gente tem 2 comentários aqui, Luiz Felipe e Maurício. Dos times paulistas que jogam NBB, só estamos jogando melhor que o Liga Sorocabana. Você concorda? Concordo. Até disse isso na quinta-feira contra o Pinheiros. O Pinheiros talvez seja a equipe que esteja no estágio mais parecido com o Bauru, né? Demorou a inserir jogadores. Mas o Pinheiros individualmente consegue preencher essa lacuna que falta às vezes coletivamente. E Holloway, Bennett, Ware, Arthur, Gemerson são jogadores que estão bem individualmente. Bauru não tem ido bem individualmente, né? O que nós vinhamos comentando. Os garotos que vinham muito bem no início do campeonato não estão tão bem agora. O Alex oscilou um jogo muito bom contra a Franca, outros jogos muito ruins também na sequência. O Hetzheimer melhorou muito nas últimas 3 partidas, mas também não vinha bem. O Renan meio que sem volume de jogo, né? Quando tá o Hetzheimer em quadra, sobra espaço para ele estar na linha de 3, às vezes não sobra também, as bolas não chegam. Então é esse o ponto que o time precisa melhorar para aí sim conseguir equilibrar. Eu vejo hoje Mogi, Franca e Paulistano muito acima de Bauru. É claro que isso não é definitivo. Nós temos um playoff que apresenta situações diferentes também. Mas hoje eu concordo com o Luiz. Bauru, se a gente pode colocar assim, essa 5ª colocação é extremamente justa pelo que a equipe mostrou, principalmente no segundo turno. A gente viu as entrevistas do último jogo e eu confesso que, tirando um episódio que foi extremo e que eu acho que nunca mais vai acontecer, que foi o episódio daquele jogo 3 da final contra o Flamengo, eu nunca vi o Demetrios tão irritado. Eu até gostaria de perguntar pro Rocha, sei que você não estava lá na hora, mas viu a entrevista durante a transmissão e acabou de ver agora. Você que também acompanha o dia a dia da equipe. Eu tive essa percepção, você também teve, de essa irritação com que a equipe está jogando? Talvez não é nem irritação, né? Seja uma decepção também, porque o trabalho vem sendo feito. E da mesma maneira que foi feito em outros momentos e foi bem sucedido. Se a gente for fazer um comparativo com a temporada passada, os estágios estão mais ou menos iguais, né? Nessa mesma época, na temporada passada, também tínhamos um time muito heterogêneo, mas as coisas funcionavam um pouquinho melhor. Eu acho que a decepção é muito maior do que a irritação. Contra o Pinheiros, é um jogo que claramente Bauru tinha totais condições de vencer. Você colocou muito bem. Apesar dos 14 erros, o time se manteve dentro do jogo praticamente o tempo inteiro. Então são
esses pontos que às vezes desapontam não só o torcedor, como toda a comissão técnica também. Ninguém queria ter finalizado o campeonato com 3 derrotas. Eu lembro que o discurso era completamente outro, né? Era talvez incomodar Paulistano e Mogi, ali brigar por um segundo e terceiro lugar. Não foi assim. O time perdeu esses 3 jogos e agora tem um desafio muito grande de apagar tudo o que aconteceu nessa última semana e focar nessa próxima, que nessa semana, na verdade, que iniciam as decisões do Campeonato Paulista. Bom, a gente tem outro comentário aqui do Jairo Camilo. O elenco é bom, calma que ainda vai encaixar o jogo. Agora é a hora, né, Rocha? Sem dúvida, o momento de decisão, né? Até tem uma célebre frase que diz que o playoff é onde você separa o menino dos homens, e é o momento de crescimento. Eu continuo extremamente convicto, até comentava em off, que Bauru, apesar do mau momento dentro do campeonato, tem totais condições de passar pelo Pinheiros nessas quartas de final. Mas o time precisa dar essa resposta para o torcedor, para nós da crônica e para todo mundo que espera um pouco mais desse time também. Não dá para a gente seguir o que foi feito nessa última semana. Tudo bem que os trabalhos existem, todo mundo trabalha para melhorar, ninguém tem a intenção de se acomodar, como talvez possa ter parecido no último jogo, onde não tinha mais essa situação de classificação, mas eu acho que precisamos de uma melhora significativa para daqui para frente ter sucesso nos campeonatos. Bom, só para encerrar, Lanzoni, quinta-feira tem um jogo, né? Quinta-feira tem jogo, quinta-feira tem a equipe do Bauru Basquete pegando a equipe do Pinheiros. É jogo de playoff, é jogo decisivo. E você acompanha onde, Fran? Aqui na TVC. Aqui na TVC, com transmissão em parceria com a equipe Jornada Esportiva e a Rádio Hora em Verde. Você acompanha Bauru Basquete enfrentando a equipe do Esporte Clube Pinheiros. Confronto que foi primordial, um dos melhores confrontos do último NBB. Série semifinal espetacular. É o reencontro de Desmond Holloway e Alex Garcia. Vai pegar fogo e você vai acompanhar aqui na TVC na quinta-feira essa partida. No sábado, jogo 2, também já confirmado a transmissão. Você acompanha no canal 13 na NET e pelo Facebook da TVC Bauru. É isso aí, gente. Mudando um pouquinho de assunto, vamos falar um pouquinho do Noroeste. Noroeste que já está trazendo reforços, a gente... E aí, vamos aproveitar, inclusive, que nós estamos aqui com o setorista da Rádio Hora em Verde e da equipe Jornada Esportiva, Rocha. O que o Noroeste já está se preparando para a próxima 3? A gente até teve uma brincadeira durante o final de semana, porque a equipe estava se movimentando. Pessoal, será que o Rocha vai trazer as informações? Então vamos lá, Lucas Rocha, traga as informações do Esporte Clube Noroeste. Bom, acho que antes de mais nada, nós trazemos sempre informações, né? Não adivinhações, como muita gente queria também, mas ontem o Noroeste anunciou oficialmente o primeiro reforço para a Série A3 ano que vem. O Michel, um volante que joga com a perna esquerda, trabalhou com o Tuca no Nacional e também na Portuguesa. Tive algumas recomendações muito boas do Michel, outras nem tanto, mas é um jogador que pelo menos nesse primeiro momento encaixa com o que o treinador pensa de futebol, né? Um jogador que fatalmente ocupará esse lado esquerdo do campo, né? Que o Tuca gostava de fazer um 4-3-2-1. Ele deve ser esse jogador que faz o lado esquerdo na linha de 3 e vem uma substituição normal de elenco para o lugar do Michael Douglas, que particularmente é um jogador que eu não dispensaria, mas a comissão técnica entendeu que essa era a melhor solução. Está feito já o comunicado ao atleta e agora o que nós temos oficialmente é o Michel como primeiro reforço do Norusca e não vai parar por aí não. Talvez essa semana sejam anunciados outros jogadores, reforços que já estiveram em equipes de Série A também, seguem no radar, negociações extremamente possíveis de acontecer, sem contar os garotos da Ferroviária que nós temos comentado na rádio sempre, Igor, Pirinha, o Correia também, que nós falamos no início da montagem, que é uma situação que pode ser acertada também. Eu acho que o Noroeste, pelo menos nesse primeiro momento, né, pelos nomes que a gente escuta, está se posicionando bem no mercado.
E assim como a gente tem com o Bauru Basquete, a expectativa é positiva até para apagar o insucesso que foi o ano de 2017. 2017 o time lutou para não cair na Série A3, se salvou no último jogo, no último minuto praticamente, contra o Monte Azul, dependendo de outros resultados, e fez uma péssima Copa Paulista. E a expectativa é que tenha um 2018 muito melhor. Ô Rocha, mais ou menos aí você falou que tem alguns nomes, você não pode adiantar nada aqui pra gente do Esporte Mais, alguns nomes que você sabe que estão sim no radar de conversas avançadas com o Esporte Clube Noroeste? Bom, podemos falar do Negueba, que é o atacante que jogou com o Tuca no Nacional também, um jogador que joga pelo lado direito do campo, interessantíssimo também, fez inclusive um dos gols no jogo que o Nacional foi campeão da Série A3 contra a Inter de Limeira. É um jogador que também estava muito próximo do acerto, até a última informação que eu tive, seria mais uma indicação do Tuca Guimarães, que vem trabalhando nesse primeiro momento com os jogadores de sua confiança, o que eu acho muito importante, mas também tem que ter muito cuidado para isso não virar uma colônia dele dentro do clube também. Nos últimos anos tivemos experiências extremamente negativas com isso, e tomara que não seja assim nesse momento e que ele possa fazer as escolhas assertivas e que ele tenha vida longa dentro do clube também, porque às vezes ele monta um elenco e não existe a paciência de esperar que esse elenco que ele planejou encaixe também. Então é uma expectativa dupla, né? Que o trabalho seja bem feito e que tenha respaldo também, que é o principal. Bom, deixando um pouquinho o Noroeste de lado, vamos falar do vôlei, nosso vôlei que venceu, gente. Venceu, tá na semifinal. A gente vai conferir a matéria, daqui a pouco a gente volta para falar mais. Vôlei Bauru está na semifinal. Com uma grande atuação coletiva, a equipe venceu o SESI São Paulo por 3-0 e levou a decisão para o Golden 7, onde saiu vitoriosa e avançou para a próxima fase do Paulista. Mantendo Palácios no lugar de Elô, o Vôlei Bauru foi para cima, sabendo da importância da vitória, e ao contrário do primeiro jogo, não teve muitas dificuldades. O primeiro set, Juma procurou Palácios, Deise e Paula Pequeno, que corresponderam bem e fecharam por 25-20. No segundo set, a equipe visitante veio melhor e Gleice se sobressaiu, porém as bauruenses buscaram e com bloqueios de Valquíria e Elô abriram 2-0. Visivelmente abatidas, as paulistanas vieram para o terceiro set errando demais, fazendo com que Bauru fechasse tranquilamente por 25-11 e vencesse o jogo. A torcida até ameaçou deixar o panela de pressão, mas o Vôlei Bauru ainda tinha uma batalha a enfrentar. Era o Golden 7, e as meninas não decepcionaram, assim como os outros sets foram superiores, e com a estrela de Paula Pequeno brilhando, a equipe do interior fechou por 25-20. Agora é semifinal. Bauru enfrentará Osasco. O primeiro jogo é nesta terça-feira às 9h30 da noite no ginásio Panela de Pressão. As meninas precisarão entrar tão bem quanto esse segundo jogo para tentar bater o atual campeão da competição. Bom, voltamos para falar um pouquinho de vôlei. Vôlei que venceu e convenceu, né, Lanzoni? Venceu e convenceu, foi muito bem em frente à equipe do SESI, mas estava precisando fazer uma partida dessa, de uma vitória dessa. A equipe tinha jogado muito mal em Santo André, não tinha demonstrado seu volume de jogo, o que vinha trabalhando. A equipe estava lá em Santo André tendo até bom início de sets, mas não conseguindo fechar, não conseguindo ter uma melhora, saber finalizar os sets, acabou perdendo por 3-2, um jogo que poderia ter sido tranquilamente um 3-0, e veio para cá com uma pressão enorme, porque assim, com todo respeito ao SESI, que está com um projeto legal, gostei do investimento que o SESI fez esse ano, perante o investimento do ano passado, melhorou em muito. O SESI tem uma equipe muito interessante, com algumas jogadoras que podem dar o que falar
gostei da Gleice, gosto muito da Dani Suco, mas assim, Bauru perdeu uma vaga na semifinal para o SESI, não daria para aceitar. A equipe precisaria jogar mais, precisaria demonstrar um investimento, a qualidade dessas jogadoras dentro de quadro, e foi isso que mostrou. A equipe foi muito bem no jogo, fez sonoros 3-0, e o Golden 7 é o Golden 7, né? O SESI poderia ter perdido 3-0 o jogo, mas se vencesse o Golden 7 tinha passado. Então é um set que tem um extra emocional gigantesco. Foi um pouco mais equilibrado, mas a equipe conseguiu manter o seu ritmo de jogo. Coisa que não será possível frente ao Osasco. O jogo contra o Osasco é o jogo de mínimo erro. Por quê? A gente sabe que quem vai comandar o placar vai ser a equipe de Osasco. Quem tem o melhor volume de jogo é a equipe de Osasco. Então a equipe bauruense tem que jogar com muita inteligência amanhã no ginásio Panela de Pressão. Não pode perder contra-ataques bobos como perdeu em Santo André. E esse foi um aspecto muito importante no jogo de volta aqui na Panela de Pressão. A equipe soube aproveitar muito bem os contra-ataques que teve, não desperdiçou contra-ataques bobos. O nosso bloqueio tem que funcionar muito, o nosso saque tem que funcionar, é primordial o nosso saque. Vale ressaltar, a equipe do SESI vem com uma linha de passe, com a Tássia, sendo a líbero, que eu sou sincero, eu não gosto da Tássia. Eu não acho que seja líbero para a equipe do Osasco. Então a gente tem que forçar o jogo nela sim. E tá com ponteiras passadoras, a Mari Paraíba, que não tá bem, não iniciou bem a temporada. Na Copa Gatorade no Peru, a equipe do Minas jogou o jogo inteiro em cima dela e fez 3-0 sem a Hooker. Então foi muito bem, mandando o jogo nela. E a Tandara, que é uma baita jogadora, talvez a melhor jogadora hoje do voleibol brasileiro no momento. Tecnicamente ela tá muito bem, só que ela não tá jogando como oposta, ela tá jogando como ponteira, tá sofrendo no passe. Então a equipe bauruense precisa apostar muito nisso. Amanhã é um jogo de paciência, é um jogo que a torcida vai ter que jogar junto, é um jogo que vai ter que dar tudo certo para a equipe do Voleibol, mas dá sim para sair com a vitória. Osasco é favorito? É favorito, mas a equipe bauruense tem tudo para fazer uma grande partida e pode sim sair com a vitória amanhã na Panela. Bom, Rocha, a gente sabe que o Osasco é favorito, né? Até por ser o atual campeão. Mas o que Bauru precisa fazer? Qual mudança que Bauru precisa tomar para vencer esse jogo? Eu acho que, acima de tudo, tem que mostrar o seu jogo. Bauru só vai conseguir ser bem sucedido nessas semifinais se mostrar tudo que vem tendo de bom durante a competição. Lanzoni sempre ressalta a linha de bloqueio, né, o passe melhorando muito, o saque, e são coisas que o time tem que ir bem para conseguir o primeiro passo, né, simplificar metas. Primeiro, o jogo aqui em Bauru, conquistar um bom resultado, uma vitória, para ir pensar no segundo jogo lá em Osasco. Às vezes as pessoas tendem a dificultar muitas coisas pensando em 2 jogos, né? Se você trabalhar jogo a jogo, vai ser muito mais fácil, não só tecnicamente, como emocionalmente, de você atingir uma meta. Então vamos ver se o Voleibol vai aproveitar essa nova oportunidade, esse novo playoff decisivo. Trata-se de algo inédito se o Voleibol chegar numa final de Campeonato Paulista, nunca chegou, e seria muito importante para o desenvolvimento do projeto e da modalidade dentro de Bauru. Ter uma ótima campanha nesse Campeonato Paulista, sem dúvida alguma, colocaria o vôlei não num patamar igual do basquete do Noroeste, que já estão consolidados, e talvez esse nem seja o desejo de momento, mas com certeza seria um passo e tanto para o projeto no cenário nacional do vôlei. Espaço aberto para informação. A gente tem que pensar jogo a jogo, mas é uma informação. A Chara Venegas, líbero da equipe, que vem sendo um dos destaques da equipe do Voleibol 1, muito provavelmente não jogará o jogo 2 da equipe bauruense. Final de semana começa o pré-mundial da América Central e Norte, e Porto Rico irá jogar e convocou a Chara. A equipe bauruense tenta uma negociação com a seleção de Porto Rico
para ver se pelo menos o segundo jogo da semifinal ela consiga jogar. E qual que é o argumento da equipe bauruense? É um jogo muito importante para a equipe, e Porto Rico vai jogar um pré-mundial e que ele vai ter que fazer muita besteira para não passar, porque Porto Rico é uma das principais seleções e nós temos 7 vagas no pré-mundial da América Central e do Norte para o Mundial. Então, vai ter que fazer muita besteira a equipe de Porto Rico para não passar. Então, se não contar no primeiro jogo com a Chara, a equipe de Porto Rico não vai sentir tanto. Então, é nisso que a equipe bauruense tenta ainda uma negociação. A gente tem que entender também que é um momento muito especial para a seleção de Porto Rico, que país que sofreu muito na última semana com furacões, e a gente sabe que o sentimento patriótico das jogadoras está muito aflorado. Então, se por exemplo, se não vier uma autorização, se for e falar para a Chara, não tem como forçar, ela não vai forçar. Isso aí você pode ter certeza, porque os próprios jogadores esportivos estão num momento que eles acreditam que precisam dar uma resposta para o país. Então, assim, há essa negociação, só que é muito complicado. Então, no jogo número 2, provavelmente a equipe bauruense terá a Arlene, experiente Arlene, como líbero no jogo. Mas na panela, a Chara Venegas, camisa 2 da equipe bauruense, vai jogar assim. E além da Arlene Lanzoni, você vê alguma outra situação dentro do elenco que possa ter uma adaptação para uma jogadora se tornar líbero? Ou você vê a Arlene como a única peça para substituir a Chara? Eu jogaria com a Arlene, confesso. Mas você tem a Gabi, por exemplo, voltando da seleção. Não sei como está fisicamente. Se ela está pronta para tanto defender como atacar. Será que pode ser uma solução? Pode ser. Eu confesso que eu iria de Arlene. Até porque é nossa líbero reserva. Mais do que isso, é uma das líderes do grupo. Ela é muito importante para o grupo. Então eu daria esse voto de confiança na Arlene. Como para ter um step, talvez a Gabi, que está voltando agora na seleção sub-23. Mas eu acho, por exemplo, que ela pode ajudar muito sendo a ponteira passadora nossa. A Johanna Palacios, cubana, que entrou muito bem na equipe, jogando na saída de rede, ela talvez pode jogar também na entrada. Tem uma série de questões para a Elo entrar. Há inclusive uma pergunta na live sobre a Johanna Palacios, né, Fran? Temos uma pergunta sobre a Chara. Sobre a Chara? A Cris Torres perguntando, sem a Chara, temos chances de passar pelo Osasco? Você acha que sim, ou Rocha? Olha, é muito complicado, né? Ela é uma jogadora fundamental para a equipe, mas o momento é de superação. Se ela eventualmente for para a seleção mesmo, não tiver como ela fazer o segundo jogo, é momento de quem entrar aproveitar essa oportunidade. Já tivemos talvez momentos em que tinham ausências como essa e a ausência foi superada. É oportunidade, a oportunidade está sendo dada e tem que ser aproveitada. E eu vou falar, Rocha, para mim, tem um fator que eu acho que seja possível o Bauru passar. Só que aí o jogo de amanhã se torna imprescindível a vitória. É o Golden 7. O Bauru pode perder o jogo lá em Osasco, mas se vencer o que o 7 que importa, tá na final. Então assim, o Golden 7 é maluco, gente. É um negócio diferenciado, porque é emoção à flor da pele. O Osasco, por exemplo, se perder amanhã aqui na panela, pode vencer 3-0 a equipe bauruense. Se perder o Golden 7 por 26-24, tá fora da final. Então assim, é um jogo que vai ter que ter muita energia das jogadoras, muita entrega, não tô negando isso, mas dá sim para sair de Osasco com pelo menos a vitória no Golden 7. Mas precisa o quê? Ter um jogo muito racional. A equipe precisa jogar com o que o Bonato armou taticamente. Bom, gente, não temos mais tempo, então vamos lembrar dos nossos jogos, né? Amanhã o vôlei, às 9h30. Amanhã a gente tem o vôlei, infelizmente a gente não pode transmitir, porque tem a Grandona transmitindo, então a gente faz na Rádio Ariverde, mas tem, claro, toda a matéria do TVC Esporte Mais. Na quinta-feira, aí sim tem transmissão, Campeonato Paulista de Basquete, tem Bauru Basquete Esporte Clube Pinheiros, primeiro jogo das quartas de finais do Campeonato Paulista de Basquete. No sábado, 9h30 da manhã,
Tem o jogo número 2 da semifinal do Paulista de Vôlei. Você acompanha pela Rádio Ouro Verde, pelo Jornada Esportiva. E mais tarde, às 6 ou às 7, Rocha? Às 7. Às 7 da noite, você acompanha aqui na TVC, no canal 13 da NET e pelo Facebook da TVC Bauru, em parceria com a Rádio Ouro Verde, com Jornada Esportiva, você acompanha Pinheiros e Bauru, jogo número 2. Se a série empatar em 1-1, no domingo teremos jogo 3, jogo também com transmissão da TVC Bauru. Bom, gente, antes de encerrar, eu quero agradecer todo mundo que participou aqui, ó, o Fernando Lima, Fernando Mastrangeli, o Leandro, Vinícius, o Gilson, o Adilson, o Eduardo, o Matheus, Celso, o Rogério, o Hélio, o Júlio, a Leia, todo mundo participando com a gente, gente. Que programa legal. Rocha, muito obrigada pela sua participação. Quando quiser, pode voltar que a gente fala mais do nosso esporte. Obrigado, Fran. E acho que você sofreu um pouquinho hoje, né? Os dois que gostam um pouco de falar estavam presentes hoje no programa, mas foi legal. Sempre bom falar das coisas aqui da cidade. E temos uma semana extremamente decisiva, tanto para o basquete como o vôlei. Forte abraço. Eu quase não falei, né? Mas tudo bem. O próximo programa vamos tentar. Lanzoni. Fran, um abraço, minha querida. Um abraço a você. E lembrando também, eu tenho que lembrar isso, a partir da próxima semana, a Rádio Ouro Verde com uma super novidade. Vem aí, Jovem Pan News Bauru, em parceria com a Rádio Ouro Verde. Uma super novidade para você também poder acompanhar. E a parceria com a TVC continua. Vem muito mais ainda por aí, gente. É isso aí, gente. Um forte abraço. Então, até segunda que vem.